A graça e a paz, queridos. Estou com muitas saudades de nos revermos como igreja, de estarmos juntos, de adorarmos ao Senhor, mas enquanto esse tempo não chega, eu sei que Deus tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. E Satanás ele pode tirar algumas coisas do mundo, do que ele tem de reino nesse sistema. Mas de dentro de cada um de nós ele não pode tirar o essencial, o principal, que é a palavra que foi implantada nos nossos corações, a qual ela é poderosa para salvar a nossa alma, salvar a nossa vida e salvar os nossos queridos. E nós cremos tão somente na palavra e confiamos tão somente no Senhor e sabemos que esse tempo será breve, meus irmãos, em que nós voltaremos a nos reunirmos como igreja do Senhor. E nós estamos nos preparando para esse tempo, porque eu creio que será glorioso. É um tempo tão grande que o Senhor tem preparado e isso tem ardido no meu coração. Como naquela passagem que eles foram para o outro lado e no meio do caminho teve uma tempestade. Não é sobre isso que eu quero pregar hoje, que eu quero ministrar. Mas nessa passagem nos mostra grandes coisas, que do outro lado há algo sobrenatural para acontecer. Do outro lado tem vidas que vão ser alcançadas, do outro lado são pregações que vão chegar, vão ser ministros do evangelho que vão se levantar. E esse tempo é um tempo de nós, como igreja adornada e pronta, crermos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente sabe que o mundo tem enfrentado um caos e a fé ela não nega a existência dos fatos, mas ela tem uma visão sobrenatural através da montanha, através daquele entulho que tem circunvizinhado a nossa cabeça, a nossa mente. A fé ela vê além daquilo. E quem sabe que o Senhor já passou por 2020? Quem sabe que o Senhor já conhece o nosso futuro, Ele já esteve no nosso futuro e a gente sempre pregou sobre essas coisas, a gente sempre pregou que nos últimos tempos os dias seriam difíceis, o amor de muitos esfriaria, o Deus desse século cada vez ia sair com mais novidades, entre aspas, de coisas ruins. Tudo isso nós fomos alertados, amados, tudo isso nós sabíamos, porque o Senhor nunca nos pegou prevenido. O Senhor sempre anunciou e Ele ainda disse que deixou o Espírito Santo para nos anunciar coisas grandes que a gente não sabia que haveriam de vir. E quem quer que o Espírito Santo anuncie ainda coisas maiores que estão por vir? Porque isso que está acontecendo não tem nada a ver com Deus. E quem sabe esse tempo é um tempo de você falar do amor de Deus. Para aqueles que estão confusos, para aqueles que estão pensando que é um tempo de castigo do Senhor sobre a nação, sobre a terra. E não é, nós sabemos que não é um tempo de juízo. O tempo do juízo vai chegar, mas esse tempo não é um tempo de juízo. A igreja ainda não foi arrebatada. E nós estamos segurando o que o anticristo quer fazer. Mas isso também nos leva a temer. Porque imagina aqueles que ficarão durante a tribulação. E durante a grande tribulação, que serão os 3 anos e meio finais da tribulação de 7 anos. Vocês já imaginaram o horror que será esse mundo quando a igreja for tirada? E enquanto nós estamos aqui, é nosso dever falar do amor de Deus. O amor de Deus que inunda os nossos corações. O amor de Deus que cobre uma multidão de pecados, que veio para salvar o pecador, que veio para juntar os perdidos, que veio para trazer vista aos cegos, aqueles que estão na escuridão, que veio para pregar e anunciar as boas notícias. Se nós não estamos pregando as boas notícias, nós não estamos pregando o Evangelho, porque o Evangelho são as boas notícias de que um Deus todo-poderoso, maravilhoso, entregou o Filho amado, a vida do Filho, para que dentre ele pudesse multidões se render aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, entregar suas vidas, receber a salvação, que é um pacote tão maravilhoso e é dado a nós gratuitamente, porque Deus amou
Deus ama esse mundo. Deus jamais traria o caos. Ao contrário, no meio do caos é que Deus se revela como um Deus bom. Ele traz luz. Vocês lembram lá em Gênesis? A terra era sem forma, vazia. Estava tudo um caos, era tudo negro, era trevas. Não estamos muito diferente daquilo. E o que Deus fez? Deus ficou inerte àquilo tudo? Não. Ele falou, haja luz, e houve luz. Ele disse, ele declarou a palavra, ele não se conteve em ver a terra daquela forma. E ele foi criando tudo, e tudo que ele foi criando era bom. E Deus criou isso e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1 vai falando da criação, e tudo que Deus foi criando, Deus viu que era bom. E agora nós estamos em meio a trevas, em meio ao caos, e o que tem saído da nossa boca? É assim mesmo? É mais uma morte, é mais isso, é mais aquilo. Vamos passar? Será que vamos passar? Será que vamos perecer? Será que vai durar um ano? As expectativas é isso, as expectativas... Meus irmãos, é hora de nós vivermos a palavra. Aquilo que nós temos pregado há mais de 5 anos dentro desse município. Aquilo que nós temos pregado e dito é a mesma palavra. É a palavra que vai te manter forte, é a palavra que vai te manter saudável, é a palavra que vai te manter são, é a palavra que vai te manter firme. Ou vocês acham que todos os heróis que estão descritos no livro da fé, eles não passaram por nada, eles são heróis de graça? Não, eles passaram por grandes aflições. Olha o que o Salmo 23, Davi fala. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum. Davi era um homem de guerra. Davi vivia guerreando. E cada soldado daqueles queria o pescoço, a cabeça do rei. Eles davam a vida para poder matar Davi. Eles achavam emboscadas, eles faziam planos terríveis. E era um exército maior que o outro. E Davi... ele dizia que ainda que ele andasse por um vale de sombras de morte, ainda que tivesse todo um caos na frente dele, ainda que viesse muitos inimigos contra ele não ia temer, porque ele sabia que maior era aquele que estava nele. Isso que Romanos nem tinha sido escrito ainda no tempo de Davi. O que Romanos 8 nos fala? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que viver a palavra. É hora de tirarmos a palavra da escrita e vivermos ela na prática. É no meio ao caos que nós vamos ver a glória de Deus. É no meio ao caos que nós vamos ver o Senhor se manifestar. O que a palavra de Deus fala? Quando Lázaro estava morto há 4 dias, e vocês sabem por que Lázaro, Jesus esperou? A Bíblia fala em João 11 que Jesus esperou mais uns dias aonde ele estava, porque ele queria que a glória de Deus se manifestasse. E ele falou para os seus discípulos, Lázaro dorme. E eles achavam que era um sono de descanso. Mas Jesus fala claramente, Lázaro está morto. E ainda assim, Jesus ficou mais 2 dias aonde ele estava. Por quê? Porque ele queria esperar aqueles 4 dias. Porque de acordo com a tradição judaica, eles achavam que a alma ainda continuava na pessoa ainda por 3 dias. Então, se Lázaro ressuscitasse antes desses 3 dias, eles iam dizer, não foi ressurreição, ele estava só dormindo, ou tinha sido uma síncope, alguma coisa. Mas Jesus esperou aqueles 4 dias, porque eles sabiam que em 4 dias ele já estava morto, fedendo. Não havia mais esperança. O que para você não há mais esperança? Será que tem algo maior do que a morte física para Lázaro naquela época? Tinha algo que eles imaginavam que seria mais complicado? Hoje para nós, o que para você é mais complicado, que você acha que não tem mais jeito, que nem Deus
pode resolver. A Bíblia fala, lá a parte de Lázaro em João, nós vamos ler, eu quero ler com vocês João 11. Aleluia! A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela não mudou, o Senhor não mudou. É o mesmo Deus que opera milagres, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que a gente tem pregado, é o mesmo Deus que a gente tem vivido, experimentado. É o mesmo Deus. Ele zela, ele vela para cumprir a sua palavra. Se você estiver firme no Senhor e na sua palavra, você não precisa temer. Não precisa temer mal nenhum. Descansa, ó minha alma. Lembra-te dos feitos do Senhor. Espera em Deus. Confia. É isso que nós temos que falar para a nossa alma quando chegam as notícias, quando vêm as preocupações, quando a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente. A gente não sabe, mas tem alguém que sabe. E é hora da gente debruçarmos na palavra. É hora da gente vivermos o Evangelho na prática. Tirar ele do papel e declarar a palavra. Viver essa palavra. Amém? Lá em João 11, que vai falar de Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro já cheirava mal. E a crença dos judeus é que a alma só deixava o corpo 3 dias depois da morte. E aí Jesus chega 4 dias depois. Mesmo pela crença deles, já não poderia mais a alma estar em Lázaro. E ele já cheirava mal, porque a irmã de Lázaro repreende Jesus e diz: Senhor, quando Jesus fala, né, no 39, determinou Jesus, tirai a pedra. E Marta preveniu-lhe, a irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Então Jesus encorajou ela e disse: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? E aí Jesus manda que eles tirem a pedra e Jesus levanta os olhos para o céu e agradece. Olha a oração de Jesus. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, olha a oração de Jesus. Jesus falou: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Na verdade, tu sempre me ouves. Eu só estou falando isso para que eles creiam. Irmãos, olha como a nossa oração seria muito mais poderosa e eficaz se a gente começasse a nossa oração dizendo: Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve. Na verdade, o Senhor sempre me ouviu. Eu sou guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu sei que em meio a trevas, em meio a tribulações, a fé não nega os fatos, está tudo aí. Está tudo aí. Mas nós temos um Deus que em meio ao caos, Ele lança a sua palavra e as coisas são transformadas. Nós temos um Deus que ressuscita mortos. Nós temos um Deus que cura. Nós temos ainda o Espírito de Deus, o próprio fluir, a zoe, a vida de Deus fluindo dentro de nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós, o Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade para nós fluirmos em Deus, para nós andarmos em alegria, em contentamento. Deus é um Deus criador, Ele cria todas as coisas. Quem sabe a gente está orando nesse tempo: ai, Senhor, o que vai acontecer? Nós não sabemos o que está por vir. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele manda a gente
depositar toda a nossa confiança em Deus. Ele fala para nós depositarmos a nossa confiança em Deus. Amém? Salmos 20, no capítulo 20 e no versículo 7, ele diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Naquela época, eles eram homens de guerras. Uns confiavam que os exércitos que mais tinham carros iriam ganhar. Aquelas carroças, aqueles carros que vocês sabem que eram os carros da época. E outros achavam que quem tivesse mais cavalos, homens mais que fossem os guerreiros dos cavalos, iriam ganhar. E aí por isso que o salmista fala que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Essa é a confiança que não vai nos decepcionar, seja no século 20, no século 21, seja no ano 2020, seja no ano de 2050. É a confiança que nós temos no Senhor, é que não vai nos deixar nos abalar, não vai nos deixar perecer em meio ao caos. O sol, ele nasce para justos e injustos. Essa peste tá aí para tá debaixo do sol, para todos que estão debaixo do sol. Mas a nossa confiança que não nos decepciona é viver debaixo de um guarda-chuva. E isso, irmãos, essa confiança a gente adquire com intimidade com o Senhor. A Bíblia fala: provai e vede como o Senhor é bom. Tá lá no Salmos 34. Provai e vede como o Senhor é bom. Salmos 34, versículo 8. Como é feliz o homem que nele se abriga. Vocês sabiam que nós podemos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo? Nunca se ouviu tanto falar no Salmo 91 como tem se ouvido agora. Por muitos anos, mesmo em famílias cristãs, o Salmo 91 ele só era aberto e ficava ali aberto, como se aquilo ali fosse trazer alguma segurança, alguma proteção para aquela casa. E a gente entende pela palavra que não é isso que traz proteção. Confiar no Senhor vai muito além do que deixar a Bíblia escancarada no Salmo 91. Confiar no Senhor é viver a palavra, é declarar a palavra, é estar firmado na rocha inabalável, que pode vir as chuvas, pode vir os ventos, pode vir tudo que vier e nós continuamos firmes. Quantas vezes nós cantamos na igreja: eu não vou retroceder, pode vir o que vier, minha vida está em Deus e nele eu vivo pela fé. Vocês lembram dessa música? Desculpem aí as gafes, porque eu não sou uma cantora, mas a gente cantou isso dentro da igreja. Tá na hora da gente viver o que a gente cantava. Vocês viram a importância da palavra? A gente declarou: pode vir o que vier. A minha vida está em Deus e nele eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos por aparências, nós não vivemos se tudo vai bem. Nós não vivemos por isso. Nós vivemos a nossa vida diária crendo que em tudo o Senhor nos sustenta. Em tudo nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos socorrerá. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele disse: cheguem a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que vocês não sabem. É hora de nós nos agarrarmos firmemente às verdades que nós temos ouvido. Firmemente a verdade do Evangelho. Tudo isso vai passar, irmãos. Não sei quando, mas tudo isso vai passar. A Bíblia fala que passarão céus e terra, mas a única coisa que permanece eternamente é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca nos enganou. O Senhor disse que nós passaríamos por aflições. O Senhor disse:
No mundo vocês vão ter aflições. Quem é o príncipe desse mundo? Jesus falou quem era o príncipe desse mundo. Jesus falou que ele estava aqui para matar, para roubar, para destruir, que ele queria o caos, que ele queria era ver pai contra pai, nação contra nação. A gente sabia que Satanás, ele é isso mesmo, ele veio para isso mesmo. Jesus nunca nos enganou disso, mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci. E aquele que está ligado em mim, aquele que está na videira verdadeira, esse também vai vencer esse mundo. Irmãos, é a coisa mais linda que nós temos, é o nosso Senhor nos protegendo, nos guardando. Declare a palavra. Fazem muitos anos que a gente tem insistido em declare a palavra. Pare de falar o que o noticiário fala. Pare de falar o que as circunstâncias têm se levantado e falado. Nosso Deus é maior do que qualquer circunstância. Fale o que a palavra fala. A palavra diz que nós não vamos perecer. E nós não vamos perecer. A palavra diz que nós temos um auxiliador que é o Espírito Santo. E nós temos esse auxiliador. A palavra diz que o Senhor nunca nos abandonou, jamais nos deixará, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem Ele aí junto, pertinho de você. Clame a Ele, chame ao Senhor, prove do Senhor. A gente não vai provar a Deus, a gente vai provar, experimentar e ver como Ele é bom, como Ele tem anunciado coisas grandes. Enquanto o mundo está em caos, nós estamos em Cristo. Enquanto o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Nós estamos firmados numa rocha que não nos deixa ter medo. Por que a igreja está temendo? Não é tempo da igreja temer, é tempo da igreja viver o sobrenatural. É tempo da igreja experimentar coisas grandiosas no Senhor. É um tempo como nunca antes, as pessoas pararam, o mundo parou. Todo mundo não dizia que não tinha tempo para nada, então agora o mundo está parado. É tempo de nós, como igreja, nos levantarmos e sermos luz nesse tempo. Luz trazendo esperança para aquele que não tem esperança. Jesus está voltando e Ele quer o maior número de pessoas possíveis. A palavra do Senhor ela é clara, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que a gente fale do amor. No meio desse caos todo que as pessoas estão com medo e achando que pode ter sido Deus, é hora da gente colocar os pingos nos is e dizer não foi Deus. Mas Ele tem uma solução para tudo isso. Está nele. É hora de nós orarmos para que o Espírito Santo traga entendimento aos cientistas para acharem a vacina. É hora de nós orarmos para que o Espírito Santo revele ao coração dos homens o que tem de melhor na tecnologia. Que o Senhor já preparou todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabe de tudo isso como vai passar, mas vai passar. E nós estamos firmados num Deus todo-poderoso. É um Deus que, olha, eu amo a palavra porque ela nos sustenta em tempo de adversidade. Ela nos sustenta quando tudo vai bem, mas quando tudo não vai bem, ela também nos sustenta. Como vocês acham que se sentiu na época Sadraque, Mesaque e Abdinego? Eles estavam fazendo tudo certinho. Eles adoravam ao Senhor, eles não se curvavam diante de estátua nenhuma. E por fazerem tudo certinho, eles achavam que o Senhor ia livrar eles da fornalha. E não foi o que aconteceu. Ainda eles foram lançados na fornalha. Eles não foram livres da fornalha, mas eles foram livres dentro da fornalha. Eles passaram pelo fogo. Irmãos, nós aqui acendemos lareiras, nós aqui acendemos fogão a lenha e nós sabemos o cheiro da fumaça, o cheiro que o fogo deixa nas coisas.
E a Bíblia fala que não tinha um cheirinho de fogo, de fumaça nas vestes deles. E quando eles foram lançados em 3 lá dentro, amarrados, presos, as pessoas que chegavam próximas, porque foi 7 vezes mais aquecida do que o normal. Satanás se levantou com tudo contra a vida daqueles homens, estimulando aquele rei a jogar eles com mais veemência, com mais violência. E as pessoas que chegavam perto daquela fornalha eram queimadas imediatamente, a Bíblia conta. Mas os 3 foram lançados lá dentro e eles estavam dançando. Dançando, eles dançavam em meio ao caos. Nós precisamos nos atentar para a palavra, que é tudo muito lindo ver o livramento de Deus, mas o livramento de Deus é em meio ao caos. O livramento de Deus não é sentado numa rede quando tudo vai bem, o Senhor livrou do marasmo. O livramento de Deus é quando o bicho tá pegando, Satanás se levantou com fúria e o Senhor mostra a diferença daqueles em que nele confiam, em que nele esperam, em que nele depositam a sua esperança, a sua confiança e não se curvam diante da circunstância. Podem nos lançar na fornalha, mas nós não vamos nos curvar diante de outro Deus que não seja o nosso Deus verdadeiro. E é isso que o Senhor está querendo nos exortar nessa noite, nos chacoalhar. Igreja, vocês são a menina dos olhos de Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos chamado para um tempo de intimidade maior com Ele, de orar por esse mundo que está em caos. Mas não é hora de nós estarmos com medo, ou nós estarmos fraquejando, ou nós estarmos entrando no mesmo barco que as circunstâncias se levantaram. Quem poderá nos defender? Não. É hora de nós nos levantarmos e dizermos: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou imagino. Ele é poderoso, os pensamentos dele são mais altos que os meus. Os caminhos dele são mais elevados do que os meus. Depois dessa tempestade vai vir eu creio, uma inundação da glória de Deus, porque as pessoas estão mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu creio que é um tempo em que vai haver um avivamento nessa terra como nunca antes. Todo mundo tem orado do seu jeito, todo mundo tem buscado do seu jeito. E o Senhor tem alinhado coisas. É hora da igreja se unir em prol do reino. O reino de Deus está próximo. João Batista pregou 3 anos e meio, Jesus mais 3 anos e meio. Foram 7 anos pregando, o reino de Deus está próximo. E agora nós estamos vivendo na era da igreja, a última geração antes do arrebatamento. Agora é hora da igreja se levantar e dizer: o reino de Deus está às portas. Já estamos nos últimos dias, nos últimos minutos, talvez nos últimos segundos dos últimos dias. Jesus está voltando. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero ver os meus entes queridos lá onde vai haver choro e ranger de dentes e passar por 7 anos de tribulação que vai ter nessa terra quando a igreja for tirada. Se vocês acham que agora está vivendo o caos, imagina no tempo da tribulação. A igreja não vai experimentar isso, mas eu quero que o reino de Deus ele seja alcançado de tantas formas, por tantas pessoas, que haja o mínimo de pessoas possíveis para passar por essa tribulação. Que muitas pessoas cheguem ao arrependimento nesses últimos dias. Que as pessoas compreendam o amor de Deus. Que não é uma religião, que Jesus não veio para implantar uma religião. Jesus veio para implantar um reino de paz, de amor, de alegria, de justiça, de bondade. O reino de Deus, ele é um reino de amor. Nós somos transportados de um império de trevas e somos lançados num reino de luz imediatamente.
onde agora os nossos pecados não nos afastam mais do Senhor. Porque agora no reino de Deus a gente busca as coisas do alto, a gente é lavado pelo sangue de Jesus. E Jesus criou esse livre acesso ao Pai. Nós não podíamos por nós mesmos, mas o Senhor, na sua bondade, enviou o seu Filho para ser essa ponte entre Ele e a humanidade. Porque é um amor tão grande. E se a gente falar desse amor, é impossível que alguém não queira viver um amor tão grande desses. Às vezes as pessoas não querem, é mais uma religião, é mais um fardo, é mais um peso, não pode isso, não faça aquilo. Mas Jesus não veio para fazer isso. Ele falou que agora, para nós adorarmos ao Pai é em espírito e em verdade. Não precisa ir no monte, não precisa ir aqui e ali, vão lá que vocês vão ver o Senhor, vem aqui que vocês vão fazer isso. Não. Agora você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar, se deitar, se sentar, porque não é a posição que vai agradar ao Senhor, é o seu coração diante de Deus. E eu queria só encerrar falando que o Senhor, Ele fala que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. De tudo que a gente pode guardar, que a gente guarde o nosso coração. Porque é nele que estão as fontes de vida. E a Bíblia ainda fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. É hora de nós enchermos tanto nosso coração com a palavra, mas enchermos tanto, que todo o resto vá sendo, não sobre mais espaço. Amém? Eu não sei se vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar nessa tardezinha, no final de tarde. Que a gente possa encher tanto o nosso coração com as coisas de Deus, com as coisas do alto, e que as coisas que não são tão boas assim, que estão ali ainda, elas não tenham mais espaço. Porque para a gente tirar algum hábito ruim, a gente tem que dar lugar ao novo. E quando a gente começar a nos encher da palavra, aquilo que não é bom, aquilo que não era um hábito saudável, aquilo que não nos agradava e nem agradava a Deus, vai começar a sair, porque não vai sobrar mais espaço para nada. Incredulidade bate em retirada quando a gente nos enche da palavra, porque está escrito. A Bíblia fala, e aí a gente começa a declarar isso. Quando vem um pensamento, porque Satanás ele vem com os dardos inflamados, mas quando vem um pensamento, a gente lança ele fora pela palavra, porque está escrito: o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque está escrito: ele nunca me abandonou, ele nunca me deixou só, ele nunca me deixou órfão. Ainda em Isaías 49:15 fala que haverá mãe que possa esquecer-se do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Ainda que essa mãe se esqueça, eu todavia jamais me esquecerei de ti. O Senhor, ele fala que jamais se esquece de um filho seu. Você é filho, então ele não esqueceu de você. Clame ao Senhor. Fale do seu amor a Ele. Ofereça hinos de louvor e gratidão que flua de dentro de você, de um coração sincero. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é especialista em fazer da maldição bênção. O Senhor é especialista em fazer do caos coisas boas. E eu sei que nesse tempo, Pai, o Senhor vai transformar essa situação em algo proveitoso, em algo maravilhoso, Pai. Enquanto Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, veio para colocar o caos, a aflição, o Senhor veio para trazer vida, luz, paz e refrigério. E é tempo de nós descansarmos no Senhor, confiarmos no Deus da nossa salvação
É tempo de nós entregarmos tudo ao Senhor, confiar nele e descansar, sem andar ansioso por coisa alguma, mas crer que em tudo o Senhor tem um escape para os seus filhos e para a sua igreja. E com um propósito de que a igreja possa florescer nessa terra, dar muitos frutos, frutos que permaneçam, de levar a palavra, de levar o amor, de viver essa palavra. É tempo das pessoas olharem para nós e dizer: o que ele ou ela tem que não estão apavorado? O que ele ou ela tem que não andam descabelados? É tempo de nós deixarmos a glória do Senhor refletir na nossa vida e dizer: o que eu tenho, Ele também quer se revelar a você. Ele diz: vinde a mim aqueles que estão cansados. O que eu tenho, eu posso te dar, eu recebi de graça. A salvação, ela é gratuita e ela vem só por crer pela fé. E eu creio que essa palavra, ela vai alcançar muitas vidas. A longanimidade do Senhor é o fato de nós não termos sido consumidos ainda. E porque nós estamos aqui ainda, é tempo de nós levarmos o amor e a bondade do Senhor aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estivermos. Pode ser com máscara. Hoje nós temos a máscara para nos cuidarmos. Amém? É uma proteção. Mas que os nossos olhos possam refletir a glória do Senhor. Que o nosso sorriso esteja no nosso olhar. Que nós temos a luz que é Jesus. E nós podemos transmitir, deixar refletir essa luz para todo aquele que precisa. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de você. Eu louvo a Deus por não por esse tempo de caos, mas por esse tempo de família, em que nós podemos estar reunidos com a nossa família. E eu louvo a Deus, porque depois desse tempo, irmãos, vai ser uma glória poderosa, eu creio. Vai ser um tempo de avivamento. Eu creio, vai ser um tempo em que vai ser uma onda, uma coisa grandiosa da glória do Senhor, porque as pessoas estão buscando mais a Deus. Eu creio que é um tempo em que as pessoas estão mais quebrantadas, buscando mais de Deus. E que o Espírito Santo está prontinho para entrar nos corações e fazer morada e transformar a vida das pessoas. Em o nome de Jesus, eu louvo e eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu agradeço por essa oportunidade de poder levar o Evangelho. Ainda que de dentro de casa, olha que ferramenta maravilhosa. Nessa época, nós podermos falar do amor de Deus, mesmo dentro do nosso quarto. E Ele poder alcançar todo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E descanse e confie, entrega. É hora da gente entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele. E o mais, Ele fará. Amém? Deus abençoe. Sejam grandemente edificados pela prática da palavra. Amém. Beijo.